E agora eu vou ler algumas das questões que o nosso público colocou para a gente. Queria só te dizer que a proposta já está aceita e que vocês estão incorporados ao grupo, viu, Yara? Muito obrigado. Considerá-los aí parte do grupo, que são importantes. Nós temos muito que ganhar com essa experiência, tá? Que bom. Obrigada. A primeira pergunta é de Alana Gomes da Silva. Ela gostaria de saber qual a confiabilidade do teste HPV. O fato de implementar esse teste ou não faria ainda mais a cobertura, reduzir a cobertura de Papa Nicolau, uma vez que, por falta de conhecimento, a mulher irá optar apenas pelo teste, por exemplo? Quem gostaria de... Por favor, Yara. Eu acho que André também pode responder. Yara, pode falar antes, depois eu... Não, eu ia dizer que a sensibilidade dele é extremamente alta, muito superior à da citologia. A citologia tem uma sensibilidade de 60%, porque tem muitas etapas que necessitam ser bem executadas para que chegue lá na leitura do citologista e ele consiga dar o diagnóstico. O teste tem uma sensibilidade alta, porém uma especificidade baixa, né? Ele precisa da citologia reflex. Mas ele filtra aquelas mulheres, o que a Letícia falou, que o que a gente quer dele, na verdade, é o negativo, porque essas mulheres negativas elas saem do rastreio por 5 anos e facilita para você aumentar a cobertura. Certo? Pode falar, André. Não, eu concordo plenamente. A própria Alana fez um outro comentário a respeito de passar por 5 anos e o medo de perder essa mulher no sistema depois que faz. Eu acho que o teste HPV é tão melhor que permite que se faça a cada 5 anos, mas também, a hora que fala de perder a mulher, vem a importância do que a Yara comentou e do que a Letícia está propondo, né? Essa mulher deixa de ser perdida a partir do momento que você tem um rastreamento organizado, a partir do momento que ela não é mais a responsável única por esquecer daquele que ela tem que voltar em 5 anos, né? Você tem um sistema, entendeu, que avisa a atenção primária que está na hora daquela mulher voltar, né? Que já deu 5 anos e aí ela vai ser contactada, né? E se ela não for uma vez, ela vai ser contactada a segunda vez. Então, quer dizer, você para de contar quantos testes você fez para passar a contar quantas mulheres fizeram o teste e garantir que essa mulher volte a cada 5 anos, o intervalo que for, né? E essa organização é essencial. A história, você não organiza só a linha de cuidado, você organiza como essa mulher vai utilizar a linha toda vez que ela precisar, ou seja, cada vez que ela tem que repetir o teste, né? E o comentário também do Papa Nicolau, como a doutora Yara já falou, quer dizer assim, a paciente que colhe material para o HPV, ela colhe também material para ser feito Papa Nicolau, se necessário. Então, você não está perdendo a ideia de reduzir. Pelo contrário, você permite até um aumento da cobertura, porque é mais simples quando você fala em autocoleta e outras coisas para expandir. Eu queria só complementar uma coisa. Pode falar, Letícia. Não, era só acrescentar que os casos de câncer que a gente tem são aquelas mulheres que nunca fizeram ou que estão há mais de 3 anos sem fazer. Então, esse teste daria a possibilidade de rastrear muito mais mulheres num tempo muito menor. Ela teria um acesso muito mais garantido no sentido de que 5 anos, negativo 5 anos, né? Além disso, eu queria só comentar, Yara, que inicialmente a gente chegou a pensar na possibilidade, como a Turquia, como a Argentina, eles não mudaram, eles escolhem a citologia do meio convencional, manda o teste do HPV, se ele for positivo, que isso sai em 2 dias, 3 dias, ele diz, processe a lâmina, porque essa é HPV sem ser 16 e 18. O 16 e 18 já iria para a colposcopia. Então, assim, é porque é pouco tempo para a gente explicar, mas é o que a gente já vem pensando, trabalhando, porque a tecnologia de citologia de meio líquido é um custo altíssimo e a gente poderia colocar na mesa, será que é o momento de introduzir mais uma tecnologia fora o HPV? Então, é muita coisa para se discutir, mas que a gente vai, tijolinho a tijolinho, a gente vem construindo com a experiência de André, de Júlio, de doutora Silvina, do próprio Zeferino, que foi muito gentil, analisou nossos dados, então eu acho que isso é importante, né? E lembrar que a maior incidência são naquelas mulheres que nunca fez ou que estão há mais de 3 anos sem fazer. É isso.
Só que eu queria comentar é que, além da organização, que a Letícia colocou foi muito interessante, realmente cadastrar só exame deixa uma leitura totalmente errada. Foram feitos 500, colhidas 500 citologias. Na verdade, foram colhidas 500 citologias. Não tem 500 mulheres naquele total ali. Isso deixa a gente com mais dificuldade de controle. Uma outra questão da Patrícia Vieira de Luca. Na atenção primária, qual seria o papel do agente comunitário no rastreamento do câncer de colo de útero? Eu acho que, pensando na organização, seria da busca das mulheres. Esse que é um grande papel do agente. Eu gostaria de comentar, nós tivemos a oportunidade, paralela ao projeto, logo no início, de fazer uma intervenção em Lagoa de Itaenga, só numa unidade básica de saúde, que, por sinal, olha o nome que tinha, Arrombados. Esse é o nome da unidade básica de saúde. E aí fizemos toda uma movimentação, chamamos carro de som, fui para a rádio, chamamos as mulheres para que elas comparecessem. A gente só conseguiu em torno de 60%. Ou seja, você ter o acesso é difícil. E você depende 100% do agente comunitário de saúde, porque ele conhece seu território, ele conhece as mulheres, então ele sabe das dificuldades. Se você oferece também a autocoleta em determinados locais, para ir na casa da paciente e ela própria fazer a coleta do exame, você está ganhando com isso. Então, assim, o agente comunitário de saúde, ele domina, ele é quem sabe, ele que nos mostrou quantas mulheres a gente precisaria, claro que tem o cadastramento, não é SUS, mas eles são de fundamental importância para que o projeto ele realmente possa ter sucesso. Queria poder contribuir nessa resposta. A gente, sem dúvida nenhuma, o agente comunitário de saúde, ele é um ator importante na atenção primária, no que tange busca ativa. Acho que a fala da senhora está em conjunto com a fala da doutora Yara, mas eu queria adicionar um ponto nessa questão, que a busca ativa, ela pressupõe uma tutela do usuário. E eu gostaria de salientar que o nosso agente ele tem que participar das ações de promoção da saúde, empoderando as nossas usuárias para que elas possam, por importância delas mesmas, irem às unidades de atenção primária. É óbvio que aquelas que não vão, aí sim cabe a busca ativa. Mas a saúde é um direito das pessoas, mas é também uma corresponsabilidade. Então, as nossas mulheres elas têm que ser informadas e estimuladas sobre os cuidados com o próprio corpo, porque senão a saúde ela ganha esse aspecto da tutela do Estado, né? Então, quando as nossas mulheres empoderadas, conscientes da importância do próprio corpo, elas vão espontaneamente às nossas unidades de atenção primária. É óbvio que aquelas que assim não forem, os nossos agentes, eles têm uma importante ferramenta que é a busca ativa, de ver aquelas mulheres que não fazem o segmento, ou que estão fora do rastreio organizado, enfim. Mas só para dar essa dinâmica de que eu confio que as nossas mulheres elas são tão donas do próprio corpo que elas vão procurar as unidades de saúde, e é importante a gente trazer essa dinâmica da autonomia e do autocuidado. Marco, eu posso falar 1 minuto? Ainda posso falar? Que ele está botando... Posso falar? Eu tenho um pequeno projeto, não é igual ao projeto da Letícia, eu tenho um pequeno projeto numa comunidade aqui do Rio, com alunos e ex-alunos que atualmente são preceptores. Você já deve ter ouvido falar na favela do Alemão, que é uma comunidade extremamente violenta aqui do Rio, grande demais. Nós colocamos o rastreio organizado lá e tem funcionado muito bem. Só para colaborar com o estudo que o Braga está falando, Braga, o que a gente tem menos é procura espontânea. As pacientes elas não comparecem, é uma comunidade muito complicada e elas só vão por busca ativa, e o médico, que é uma pessoa fantástica, que tem me ajudado lá, ele vai dentro da comunidade, ele tira fotos naquelas ruelas da favela e ele vai casa a casa. E tem pacientes que ele chama 5 vezes.
Teve uma paciente um dia desse com lesão de alto grau que foi para o meu ambulatório e ela falou, ele foi 5 vezes na minha casa. Ainda bem que ele foi me chamar. Então, assim, eu acho que unir as duas coisas é fundamental. É fundamental. Ótimo. Então, acho que indo para as perguntas finais, vou tentar fazer um bloco delas, né, que entra na parte do... A Angélica Duarte vem na parte do plano de enfrentamento do câncer de colo de útero, se prevê ações específicas direcionadas para a adolescência, com ampliação da cobertura da vacina e educação em saúde sexual e reprodutiva, ou se prevê outras iniciativas de prevenção nesse período de início de vida sexual. A outra questão da Alana, que o André já respondeu em parte, se não perderia a oportunidade de tratamento a cada 5 anos, né? Uma vez que ela, às vezes, só vem para coletar o exame. A outra questão é do ponto de tecnologia, né? Que se existe a opção do point of care para fazer esses diagnósticos na atenção primária. E a última questão é como fazer enfrentar o câncer de colo de útero na questão das políticas de austeridade, né? Além de avançar na superação das disparidades regionais da cobertura do Papa Nicolau. Várias questões. Quanto não sei se a Letícia tem algum projeto das adolescentes, eu sempre costumo dizer, vacine as meninas e rastreiem as mulheres, que as nossas recomendações são acima de 25 anos. Eu acho que a adolescente tem que ser vacinada. A cobertura de vacina está muito baixa, ela não atingiu 50% na segunda dose, que é uma coisa que tem que ser revista, fazer a prevenção, que o André falou, que a gente, em 30 anos, vai ter uma queda da mortalidade do câncer de colo, fazendo a prevenção nessas meninas. E elas comparecendo para a vacina, elas vão ter todas as outras orientações do ponto de vista sexual, anticoncepcional, que eu acho que a vacina chama para esse diálogo, chama para a consulta ginecológica. Eu não posso deixar de falar em relação a políticas para o adolescente, que é importante vacinar, é importante a prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis, mas há uma avaliação de que a iniciação oportuna da vida sexual também é uma estratégia a ser trabalhada com as nossas adolescentes como uma ferramenta de prevenção das infecções sexuais. Certamente não pode ser a única, porque quando você só fala em postergar a idade sexual e não oferece as questões ligadas à prevenção das infecções, não faz a prevenção primária com vacina, não é uma estratégia efetiva. Mas certamente é uma estratégia que deve fazer parte de uma política de governo que contempla vacinação, que contempla planejamento familiar, prevenção de doenças, mas também a iniciação oportuna da vida sexual. Eu só quero complementar, porque a Yara questionou, nós temos um trabalho com adolescentes, sim. Pernambuco vem diminuindo a incidência da gravidez na adolescência. É exatamente essa ideia de você empoderar, de você mostrar outras possibilidades a essas meninas, que não seja, né? Ou seja, ela tem a oportunidade de estudar, a vacinação. Todo o nosso projeto, Yara, que foi feito, a vacinação precisa voltar para a escola, porque é dentro das escolas que elas têm o conhecimento, que elas aprendem, elas têm que ter perspectivas diversas, né? E dentro da escola é onde a gente consegue, no mundo todo se consegue dentro da escola. Fizemos um movimento, quais foram os municípios que tiveram melhor índice de vacinação, para ver as experiências, foi fantástico, porque cada um tem sua participação. Uma disse que dava um biscoito bis para dizer que tinha que ter a segunda dose. Então, assim, é você aprender com a experiência dos outros e retomar isso para a escola. A semana passada foi interessantíssimo, nosso evento de vacina, tem muita experiência, e eu acho que é isso que a gente tem. A gente tem que mostrar ao adolescente todas as oportunidades que ele tem. E eu trago só um exemplo da gravidez na adolescência, que no estado de Pernambuco a gente vem diminuindo essa incidência, que está em torno de 17%, que está abaixo do nacional.
mas a gente tem um trabalho com adolescentes e também com as mulheres HIV positivas, que a gente também tem que dar oportunidade, porque elas podem se vacinar até os 25 anos. Então, é todo um trabalho conjunto, que agora, nesse tempo, não seria suficiente para a gente mostrar, né? Mas a gente está aberto a discutir detalhes de todo o projeto. Ficaram, acho que algumas questões quanto à parte da tecnologia. Existem sim equipamentos point of care, mas as recomendações dos estudos é que cada território faça essa análise, por exemplo, que Pernambuco fez, né? Cada território é um território, não existe receita pronta para isso. Também respondendo à última questão da parte da territorialidade, da regionalização do país, né? O que funciona, por exemplo, para o Rio Grande do Sul não vai funcionar para o Amazonas, esse território líquido, por exemplo. Um point of care ali numa embarcação, de uma unidade fluvial, seria interessantíssimo. Então, acho que a articulação de diversas facetas para um projeto, com colaboração do Ministério da Saúde, desse grupo que está sendo proposto, é interessantíssimo para a gente fortalecer e fazer o enfrentamento dessa temática tão importante e garantir a saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Mark, gostaria de falar as últimas palavras? Eu gostaria de agradecer, né? Então, sem dúvida, foi um painel muito rico, com múltiplas aí perspectivas, né? Dos diferentes setores engajados nessa parceria. A gente vê como é importante a parceria, né? Como seria difícil, praticamente inviável, que esse projeto acontecesse, não fosse, né, toda essa rede que se formou para torná-lo concreto, real, e agora, né, ainda melhor a participação do Ministério da Saúde, já na perspectiva de ampliá-lo para outras regiões, né? Então, isso é fundamental e é o que a gente acredita que deva acontecer também em relação a outras doenças crônicas não transmissíveis. E agradeço a cada um dos panelistas, das panelistas, né, e do moderador. Muito obrigado, Rafael, que facilitou não só aqui o painel, mas também o convite dos panelistas, a identificação de quem seriam os panelistas aqui que mais contribuiriam com essa discussão, né, e foi realmente uma experiência ótima, que certamente todos nós vamos levar aqui aprendizados importantes, pensando tanto nesse como em outros projetos, outros programas, já vislumbrando políticas, né, de enfrentamento às DCNTs.